Fala meu terceiro, tudo bom? Falar meu nono, pensei que era o segundo, mas eu esqueci que agora vocês estão no terceiro, cara. Caraca, a gente tá junto desde o nono, hein? Tempo pra caramba. Mas vamos lá, ó. Tô aqui no nosso livro de química aqui. Tô na página 505, tá? Não estranhe o livro. Esse livro do terceiro aqui de vocês é um resumo de tudo que vocês viram aí ao longo dos anos, tá? Então vai ter coisa que você viu no primeiro ano aqui, vai ter coisa que você viu no segundo, tá? Então você vai ver que ele é bastante espesso mesmo, né? Coisa pra caramba, tá? Então a gente vai ter que dar uma acelerada aí, beleza? Então, vamos lá. Ele começa aqui com uma introdução à química, contém química, né? Ele vai falando um pouquinho aqui sobre substância, alimentação, agricultura. Esses trechinhos aqui eu vou deixar para vocês lerem, né? Que é mais curiosidade, tá? E eu vou aqui nos pontos mais precisos, né? Até para o nosso vídeo não ficar muito longo. Acho que ele já vai ficar bem grande, mas ele não vai ficar tão maçante assim para vocês aí, tranquilo? Então vamos embora, tá? Vou começar aqui com modelos atômicos, tá? Então, a ideia dos modelos, né? Começa lá atrás, na Grécia Antiga, com Leucipo e Demócrito, né? Onde eles pensaram o seguinte, né? Se você pegar a matéria e quebrar em pedaços bem pequenininhos, vai chegar um momento que você não vai conseguir mais quebrar, tá? Nesse momento em que você não consegue mais quebrar a matéria, nesse ponto, você vai chegar a um carinha que a gente chama de átomo, tá? Então, um átomo é uma palavrinha grega, né? Onde o A vem de não e tomo divisível, tá? Ou seja, a origem, né, o significado aqui da palavra átomo é não divisível, né? Por quê? Porque para esses gregos aí, né, o Demócrito e o Leucipo, não existia nada menor que o átomo, tá? Então o átomo aqui, nesse conceito ali, né, que é um conceito filosófico, né, não tem ciência ainda, é só uma ideia, né? Átomo é a menor parte da matéria. Não existia nada menor, tá bom? Aí vem aqui nosso brother aqui, nosso amigo, né, o Dalton, né? E aí ele já vem com algum embasamento científico, ele faz algumas afirmações aqui, né? Ele lança algumas afirmativas aqui, tá? Que a gente vai ler. Deixa eu melhorar aqui minha luminária. Que é o seguinte, ó. O átomo para Dalton, tá? É indivisível, é maciço, é esférico, indestrutível e eletricamente neutro, né? Então aqui, para Dalton, né, o átomo é isso aqui, ó. É esférico, né? Vou botar um cheque aqui, ó. Maciço, né? Extremamente denso, tá? Não consigo destruir isso aqui, né? Não consigo dividir isso aqui, né? Não consigo fazer isso. Ele é indestrutível, tá? Esse modelo aqui, ele ficou conhecido como bola de bilhar, né? Que é aquela bola de sinuca, né? Bola você vê que é pequenininha, mas ela é densa pra caramba, tanto que ela é muito pesada, né? E aí tinha um furo aqui no modelo atômico de Dalton, que era o seguinte: ele não conseguia explicar a natureza elétrica da matéria, tá? Lembrando que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, possui volume, tá? Então quando a gente pega, por exemplo, pega um fio desencapado ali, né? Você sabe que você não pode colocar a mão ali que você vai tomar um choque, né? Ele não sabia explicar a natureza elétrica, né? Esse comportamento aí, tá? Quando você pega, né? Hoje em dia, as TVs aqui, né? Elas são de LED, né? Tô com problema de iluminação aqui no quarto, tô usando a luminária, por isso que eu tô com um probleminha de luz aqui, tá? Mas logo vou dar um jeito. Mas a nossa TV hoje em dia é LED, ela é fininha, né? Mas antigamente as TVs tinham aqueles tubos de imagem, né, cara? Não sei se vocês pegaram essa época aí, eu acredito que sim, que vocês também não são tão novinhos, não. Não sou só eu velho, não, né? Essa aqui é minha TV, né? Ela tá de perfil aqui, isso aqui é minha tela, e quando a gente encostava o braço próximo assim, muitas das vezes, né, o pelo do braço arrepiava, né? Era atraído pela TV, né? Porque você tem um campo magnético ali, né? Tá? Foi gerado ali um campinho elétrico, tá? Você tem troca de elétrons ali, né? Dalton não saberia explicar isso, tá? Então esse aqui é um pequeno furo, né? Que logo em seguida foi explicado por Thomson, né? Então esse modelo aqui
né? Você vai ver que provavelmente vocês lembram disso, né? A gente viu alguns modelos aqui. A gente entra aqui nesse segundo, né? Um modelo vai completando o outro, né? Na ciência nada é tão definitivo assim, né? Hoje você faz uma afirmativa, daqui a um tempo essa afirmativa pode vir por terra, pode cair, né? A ciência está sempre sofrendo uma evolução, né? O que é bom, né? Que é bom e natural, tá bom? Então o Thomson ele vem aqui pra gente com o segundo modelo atômico e ele faz algumas afirmativas também. Ele fala assim, cara, o átomo é uma geleia positiva, né? Essa geleia é esférica, né, como se fosse uma gelatina ali, né, formada por um corpo positivo. Então, ou seja, todo esse materialzinho aqui era positivo, né? E nela, né, nele, né, no átomo, né, no caso, vem incrustado pequenas partículas que Thomson chamou de elétrons, tá? Cara, aqui ele já dá um baita quebra no conceito de Dalton, né? E naquele conceito antigo, né? Aquele conceito filosófico antigo de Demócrito e Leucipo, que diziam que o átomo era indivisível, não existia nada menor que o átomo, né? Para Dalton, o átomo era a menor parte da matéria. Thomson fala, mano, não, tem uma partículazinha pequenininha aí chamada elétrons, né? Essa partícula é bem pequenininha. Nesse momento, o átomo deixa de ser indivisível, né? Ele é divisível sim. O átomo deixa de ser a menor parte da matéria e passa a ser uma pequena porção da matéria. Então hoje a gente pode afirmar que o átomo é uma pequena porção da matéria, né? Logo em seguida foram descobertas outras partículas, né? Ainda menores, né? Como os quarks, tá? Ou seja, o átomo ele é divisível sim, tá? Então hoje se você pega uma afirmativa, cara, o átomo é indivisível? A resposta é não, tá bom? Isso já caiu em terra pelo modelo de Thomson, tá? Que justifica aqui o comportamento elétrico da matéria, a qual Dalton não conseguia justificar, tá bom? Esse modelo aqui, ele fica conhecido como pudim de passas, o que deve ser uma coisa bem nojenta, né, cara? Pudim, ok, muito bom, é o melhor doce que tem no mundo, mas, pô, pudim com passas não rola, né? Eu fiz um vídeo aqui, uma aula, né, pro nono ano, no qual eles viam modelos atômicos também, né? E o modelo lá era mais bacana, né? Porque não era um pudim de passas, era um panetone, um chocotone, não lembro agora, né? Tá? Mas enfim, tá aí o nosso pudim de passas aí, de Thomson, tá? Que tá aqui na outra página, né? Aqui eles mostram um experimento aqui, no qual Thomson fez. Deixa a luminária ficar na frente aqui, tá? Para poder justificar lá seus argumentos, né? Lembrando que lá atrás, né, Leucipo e Demócrito, eles vinham com um conceito filosófico, não com ciência. Era só uma ideia que se tinha, né? Acho que eu falei isso no vídeo aqui, né? A partir de Dalton, né, começa a se ter ali conceitos científicos para fazer as afirmações, tá bom? E aí vamos partir para Rutherford aqui, né? Que já dá o nosso modelo mais atual, né? O que o Rutherford fez, né, cara? O Rutherford, né, o experimento dele é bacana pra caramba, né? Ele bombardeou aqui essa lâmina de ouro e a primeira coisa, né, com raios alfa, né, que partícula aqui positiva, tá? A primeira coisa que ele viu, né, a maior parte do raio conseguiu atravessar a lâmina, ou seja, muito espaço vazio aqui, muito espaço vazio, tá? Uma parte foi ricocheteada, uma parte bateu e voltou, né? Então, bateu e voltou. Ou seja, essa pequena parte aqui era maciça, tá? E uma parte foi desviada, tá? Então vamos entender aqui, ó. Eu tenho uma pequena parte que reconstituiu esse cara, ou seja, bateu e voltou, né? Ou seja, esse cara aqui é maciço. Uma grande parte atravessou. Por quê? Porque uma grande parte aqui, a maior parte do átomo, é espaço vazio, né? Já vou aqui já desenhando o nosso modelo aqui. Você está habituado aí, que eu tenho certeza, tá? Então, considerando que todo isso aqui é nosso átomo, né? A maior parte dele é vazio, né? E alguns raios aqui, alguma parte do raio desviou, né? Lembrando que esse raio, ele é dotado de partícula positiva, né? Só lembrando o conceito aqui, ó. Os opostos se atraem, positivo com negativo tem uma atração. Os semelhantes, eles se repelem, né? Eles se afastam, né? Então, positivo com positivo vai repelir, negativo com negativo vai repelir, né? Como o ímã, né? Onde o ímã tem dois polos aqui, ó, onde a gente tem polo norte e polo sul, né? Um pedacinho de ímã, né? Ele possui os dois polos, né? Polo norte e polo sul, tá? Não importa o tamanho do ímã, beleza? Quando você consegue juntar os ímãs? Quando você
tenta ligar os opostos. Aí você tem uma atração, né? Aí o ímã vai colar. Agora, se você pega o ímã e coloca aqui os polos semelhantes, não importa se é sul com sul ou norte com norte, isso aqui vai ter o quê? Ele vai se repelir, né? Tá bom? Por quê? Porque os opostos se atraem, os semelhantes se repelem. Então, voltando lá para Rutherford, ele emitiu partículas de carga positiva. E ele viu que teve um afastamento aqui desse cara, maciço, que ele chamou de núcleo, né? Cara, se esse cara aqui repeliu esse cara positivo, é porque aqui você tem partículas positivas. Então, quando o raio com sua partícula positiva passa por aqui, ele sofre um desvio, tá bom? Então, aqui a gente já tem um modelinho aqui de Rutherford, né? Rutherford tinha um estagiário, Chandwick, e Chandwick afirmou que no núcleo aqui do nosso átomo existia uma outra partícula, né? Que eram os nêutrons, né? Vou puxar uma abinha aqui. Tá? São partículas que não possuem nenhum tipo de carga, nem positivo nem negativo, tá? Rutherford falou pra gente também que na eletrosfera, nesse espaço vazio, habitavam os elétrons, tá? Que ficava circundando o núcleo, beleza? Essas linhas aqui, elas simbolizam isso, o movimento do elétron, né? O movimento que o elétron está fazendo ao redor do núcleo. Por isso esse modelo aqui, ele fica conhecido como sistema planetário, tá bom? Porque o elétron ele fica circundando ali. Então vamos lá, para o nosso resumo aqui, né, do modelo de Rutherford, tá? O átomo ele se divide em dois espaços, núcleo e eletrosfera. No núcleo nós temos os prótons, que são partículas dotadas de carga positiva, e os nêutrons, que não, tá? Vou sempre abreviar aqui, tá? Não possui carga, tá? E na eletrosfera habitam os elétrons que possuem que são partículas dotadas de carga negativa, tá? Então isso aqui é o nosso modelo de Rutherford, é o modelo ao qual a gente está mais habituado. Toda vez que você pegar um livro de ciências, ele geralmente vem aí em algum momento aí com esse aqui não veio para eu ficar no vácuo, tá? Mas eu sei que vocês já viram, né? Vem com o modelo de Rutherford, né? Que é esse sistema planetário aqui que estou mostrando para vocês novamente, tranquilo? Só que aí aqui, né? Ainda tem algo que está incompleto, né? Antes do incompleto, né, Rutherford justifica pra gente o seguinte, ó. Opostos se atraem, semelhantes se repelem, certo? Cara, eu tenho um núcleo aqui e nele tenho partículas positivas. Por que esse núcleo ele é estável? Por que esse cara é estável? Se eu tenho opostos aqui nesse mesmo espaço, né? Não deveria ser estável, deveria ser instável, né? Só que aí essa é a função dos nêutrons, né? Não posso dizer que é a função dos nêutrons, né? Acho que o correto é afirmar que é o seguinte: o nêutron que gera essa estabilidade para o núcleo, tá? Por isso que esse cara consegue se manter aqui, né? Agora, tem uma questão aqui que o Rutherford não conseguia justificar, né? Que era o seguinte, né? Semelhantes se repelem, ok? Meu núcleo está ok por conta dos meus nêutrons aqui, né? Agora, eu tenho um núcleo aqui com carga positiva e eu tenho a minha eletrosfera que tem partículas negativas aqui. Esse elétron, ele não deveria ir de encontro ao núcleo? Se eu tenho opostos aqui e eu sei que os opostos se atraem, cara, por que isso não acontece? Por que o meu elétron não vai de encontro ao meu núcleo, né? Bom, aí vem o nosso outro modelo atômico, que é o de Niels Bohr, né? Ou Bohr só, tá? O que o Bohr fala pra gente? Que o átomo ele possui órbitas com quantidade de energia definida, galera. É como se o átomo ele possuísse camadas, tá? Então eu tenho o meu núcleo aqui. E aí o meu átomo ele pode ter uma camada, que ele chamou de K. Ele pode ter uma segunda camada, que ele chama de L. Uma terceira, M, N, O, P e aqui, tá? Então aqui, para Bohr, o átomo ele pode ter até 7 níveis de energia, tá? 7 camadas, né? Ou níveis de energia. E cada camada aqui vai ter uma quantidade de elétron ali, tranquilo? O que Bohr afirmou é o seguinte: o elétron aqui, ele não consegue transitar entre as camadas porque esse nível aqui de energia ele é estabelecido. Para o elétron saltar para a camada seguinte, para o elétron fazer esse movimento, eu preciso aqui no sistema acrescentar energia.
Se eu coloco energia no sistema, o elétron salta. Tá? Aí ele vai para a camada seguinte. Só que essa camada seguinte dá uma instabilidade a ele, né? Ou seja, o elétron ele não vai querer ficar nessa camada, ele vai querer retroceder, ele vai querer voltar para a camada dele de origem, né? Ele vai querer fazer esse processo aqui, ó. Só que aqui, para ele mudar de camada, para ele ir para a camada seguinte, eu coloco energia. Coloquei energia, ele salta, tá? Para ele retroceder, ele precisa liberar essa energia que ele recebeu. Tá bom? Ou seja, para ele ir de encontro ao núcleo com partículas positivas, eu vou fazer aqui agora, ó, minha partícula positiva e a minha primeira camada aqui com a negativa. Para o elétron ir de encontro aqui, ele precisa liberar energia. Isso não vai acontecer espontaneamente. Você vai ter que induzir com que isso aconteça. Tá? Por isso que ele está muito bem estável ali. Por quê? Porque o átomo possui camadas com níveis de energia. Tá bom? Deixa eu ver aqui onde ele fala de Bohr aqui. Eu nem sei se eu fui além. Rapaz. O Bohr ele tá aqui, ó, modelo atômico de Bohr, tá? Mas eu já tô indo nos modelos, depois eu vou fazer algumas pontuações aqui que ele vai dar. Porque geralmente ele fala aqui sobre os modelos de forma sequencial, tá? Mas não tem problema nenhum isso daí, tá? Ele faz aqui os níveis de energia, ó, K, L, M, tá? Ele demonstra aqui, ó, quantos elétrons existem em cada camada, tá? Então na primeira 2, 8, na terceira 18 e assim sucessivamente, tá bom? Aqui já tá bacana. Vamos lá para o nosso modelo atômico, né? Não modelo atômico, mas como visualizar um elemento químico, né? Isso daí é a melhor forma de explicar esse negócio. Mas eu não vou pelo livro, eu vou por mim aqui. Eu tenho o elemento X aqui, tá? E aí, lá no Rutherford, eu já falei de massa, né? Que fica simbolizada aqui. Não falei de massa, perdão, mas eu vou inserir aqui. Eu falei de próton, tá? Ou número atômico, beleza? Falei de nêutrons também. E falei de elétrons, tá? Então, quando a gente vai representar um elemento químico, o que você tem que saber? Que em cima você tem descrito a massa. Embaixo você tem o que é chamado de número atômico, né? Número atômico é o seu próton, a quantidade de prótons, tá? Por quê? Cada elemento químico vai ter uma quantidade de próton específica. Então, por exemplo, o hidrogênio, né? Próton fica embaixo, o número atômico embaixo, ó. O hidrogênio, ele tem um próton. Não existe um outro elemento químico que tenha um próton, tá? A não ser o hidrogênio, né? O hélio, o hélio possui 2 prótons, tá? O próton, a quantidade de próton é como se fosse o CPF do cara, ou o RG dele, tá? Então, tem um próton, cara, é hidrogênio, tá? Tenho 2 prótons, hélio, né? Lá no Sol, né? Já falando isso aqui, né? Eu tenho o meu Sol aqui, né? E o Sol, ele é rico em hidrogênio. A força gravitacional do Sol é muito grande, tá? Então ele tem um hidrogênio aqui, ele tem outro hidrogênio aqui. O que ele faz? Ele atrai isso aqui com muita intensidade, porque a força gravitacional lá é muito grande. Então você tem um núcleo aqui de um hidrogênio, núcleo de outro com outro hidrogênio. A força de atração é tão grande que esse núcleo aqui, ele se funde, ele se junta, tá? Até que vire um núcleo só. Ou seja, eu tenho aqui, ó, hidrogênio com hidrogênio e juntou aqui, ó. E agora eu tenho um cara só, um elemento só. Ele agora tem 2 prótons. Então eu tinha um cara que era hidrogênio, deixa de ser hidrogênio e passa a ser o hélio. Porque quem tem 2 prótons? O hélio, sempre, tá bom? Então a quantidade de próton é o número atômico do cara, tá bom? Ele vai ser simbolizado assim, ó. A massa vem em cima, próton embaixo. Mas vamos falar da massa aqui, ó. A massa é o seguinte, galera. O átomo